Começar? Muito bem. Então, vamos iniciar a aula de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto. A gente está construindo, né, um front-end que vai consumir a API do GitHub. Tenho isso em mente, né? Então, a gente está construindo uma aplicação do tipo front-end. A gente está criando uma aplicação cliente. A gente vai consumir uma API. As APIs... Opa, tem alguém chegando aí? Oswaldo. Vamos lá, vamos continuar então. Boa noite, então, né, a todos aí que estão aí. Então, a gente vai dar continuidade. Então, a gente está agora construindo o nosso front-end que vai consumir uma API do GitHub. Nós já vimos a parte da API, né, como construir uma API, e agora a gente está vendo essa parte de front-end. Bom, então, a gente vai criar uma aplicação, a gente vai dar continuidade nessa aplicação, e essa aplicação ela se conecta e consome algumas informações lá de uma API do GitHub. Então, por exemplo, se eu quiser exibir alguns dados referentes ao meu repositório lá no GitHub, eu vou conseguir fazer isso. Se eu quiser pegar o meu avatar, minha foto que está lá, eu vou poder fazer isso. Essa é a ideia. Então, a gente vai criar um formulário para que o usuário possa informar os repositórios. Então, vamos só ilustrar aqui rapidamente, mostrar para vocês aqui, ó. Vou entrar lá na minha página do GitHub. Esse aqui é o meu GitHub, eu tenho aqui meus repositórios. Então, todos os projetos que eu desenvolvo com vocês aqui, ó, eles estão todos disponíveis. Então, se eu quiser saber alguma informação sobre esses repositórios, eu vou poder informar lá na minha interface. Então, como eu já dei um spoiler para vocês, olha, a nossa aplicação vai ser assim, ela vai criar essa interface. Então, aqui eu vou informar o meu repositório, por exemplo, vou informar o repositório React Native Build Salon. Então, quando eu informar isso aqui, ele vai trazer as informações referentes ao repositório, o autor e alguns detalhes, tá? Isso aí que a gente vai mostrar. Tá bom? Se eu quiser acessar aqui o GitHub do Facebook, ele vai me trazer os dados lá do Facebook. Tá? Do React, do Vue, tantas outras bibliotecas e frameworks aí ele vai trazer. Se tiver lá no repositório, o GitHub ele vai trazer. Essa é a ideia. Tá? Então, agora voltamos para cá. Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. Nós vamos criar aquele formulário que eu acabei de mostrar para vocês, onde a gente vai informar, né, o nosso repositório, e ele vai fazer uma listagem. Então, a gente vai iniciar com a estilização da página main. Então, vamos lá. A gente vai acompanhar aqui, ó, na tela que eu capturei e aqui no nosso projeto, que está aqui aberto. Tá? Então, vamos lá. Relembrando, né, a gente tem aqui a página main e a página repositório. A gente criou duas pastas, cada uma delas representando as nossas páginas. Né? Então, vamos lá. Que são também os nossos componentes, né? Nosso desenvolvimento aqui é com base em componentes. Então, criamos um componente main e um componente repositório, que correspondem às duas páginas. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, está um pouquinho, a fonte está um pouco grande, né? Deixa eu diminuir um pouco. Acho que esse tamanho, acho que está bom. Muito bem, então, a gente vai ficar de olho aqui, e aí eu vou alternar, e aqui a gente vai ver os comentários, tá? Você vê que está idêntico, né? Talvez tenha um pouquinho a mais aqui, né? Mas tudo bem, a gente vai ver. Então, vamos comentar aqui o que a gente construiu, né? Basicamente, o que a gente fez está aqui. Legal. Só que aqui eu já coloquei, inclusive, o formulário, e nessa primeira tela aqui ainda não, mas vamos lá. Começaremos criando um componente estilizado chamado container. Está aqui na linha 9. Vamos ver se vai bater. Isso, aqui, ó, linha 9, que é a nossa tag container, que é o nosso componente container, né? Aquele conceito nosso. Aqui a gente não está falando
de HTML, que assim, a nossa base aqui são os componentes, que é como se fosse um HTML, né? E vamos já definir esse componente no arquivo source pages main styles.js, para evitarmos acusação de erros pelo ESLint. ESLint é aquela biblioteca que faz aquelas verificações para a gente, se tem algum erro no código, né? Vocês se lembram bem aí, a gente tem essa aula gravada aí anteriormente. Então, o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é o seguinte: dentro da nossa pasta main, a gente já vai estilizar esse componente. Então, aqui no styles.js, aqui, ó, o nosso container, que a gente definiu aqui como um componente, essa tag, nós vamos estilizá-lo aqui, ó. Então, a gente criou aqui uma style div, e aqui eu coloquei os comentários, tá, pessoal? De todas essas propriedades CSS que a gente definiu, tá bom? Então, aí com calma, com o tempo, vocês leiam, releiam para vocês relembrarem como é que funciona. Inclusive, nessa aula, eu trouxe um material assim, muito bacana, que eu trato especificamente, né? Eu vou até adiantar aqui para vocês, para vocês verem. Tem um negócio assim muito legal que a gente fala sobre Flexbox, que é uma estratégia muito legal de desenvolvimento que a gente utiliza nesse desenvolvimento de estilizações. Tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, o que a gente fez aqui? Ó? Esse container ficará por volta de toda a página main. Então, vamos voltar aqui, esse container, ele ficará por volta de toda a nossa página main. E servirá para construirmos alguns alinhamentos. A gente constrói aqui uma tag H1, vocês estão vendo aqui, né? Porque a gente vai ver esse FA GitHub Out, né, que diz respeito a uma imagem que a gente vai trazer. A gente criou um título, repositórios, e aí a gente inseriu esse ícone aqui, ó, FA GitHub Out. Para inserirmos esse ícone, iremos instalar um pacote chamado React Icons, que vem com os pacotes de fontes de ícones mais famosos, como, por exemplo, o font Awesome. Então, se a gente tivesse que fazer isso na mão, né, a gente teria que adicionar isso aqui. Vocês podem, inclusive, fazer isso, né? Só tem um detalhe. Quando você adiciona essa biblioteca React Icons, se você for lá no seu Node Modules, né? Ou melhor, se você vier aqui no package.json, você vai ver que esse icons, eu estou na versão 4.10. Se você for instalar isso aqui hoje, ele vai ter uma versão mais atualizada. Pode ser que haja algum problema, né? Então, eu recomendo vocês usarem essa minha versão aqui, tá? Concluída a instalação, quer dizer, eu não vou precisar instalar, porque vocês viram essa aplicação, ela está completa. Quando você roda um yarn aqui, um yarn install, ou então um yarn, ele vai e pega todas essas versões aqui, vai e joga lá para o Node Modules, né? Ele vai, pega isso aqui e joga tudo aqui para dentro. Todas essas dependências, ele pega lá do repositório central e descarrega aqui no nosso repositório local, tá? Acho que tem alguém chegando aí, vamos ver. Opa, o Luciano está chegando. Bem-vindo aí, Luciano. Vamos lá, vamos continuar aqui. Muito bem. Então, concluída a instalação, vamos prosseguir analisando o código referente ao index. Verificando que na linha 3 é feita uma importação com a indicação do pacote que desejamos utilizar. No caso, FA, que é uma abreviação de fonte Awesome, né? Aqui, ó. A gente fez essa importação aqui, ó. Dentro do React Icons, que foi a biblioteca que a gente acabou de adicionar, eu vou utilizar esse FA. Tá? Esse pacotezinho aí. Referente ao ícone, né, que eu quero utilizar. Neste momento é provável, aí isso aqui já é um detalhe do ESLint, né? Pode acusar algum erro, mas não vai ser o caso. E aí a gente vai construir o nosso formulário. O formulário é muito simples, pelo que vocês já caminharam até aqui comigo, está muito claro para vocês como é que é a estrutura de um código, né? De um código
feito em JavaScript com base nessa biblioteca React. A gente sempre segue esse padrão, né? Definimos aqui, no caso, uma função main para referenciar a nossa página main. Então, vamos lá. Nesse código acima, criamos um form, está aqui, ó. Criamos um formulário, que é como se fosse aquele formulário do HTML, tá? Com formato de componente, estilizado, linha 15, está aqui, ó. Por que componente estilizado? Se a gente for lá no Styles, a gente vai ver que esse form foi estilizado, tá vendo? Olha, tudo que a gente constrói, a gente vai estilizar. Então, aqui estão as características do nosso formulário, como também a do input, tá vendo? Tá? Então, quando vocês forem estudar isso aqui, desenvolver, vocês observem esses detalhezinhos, né? Quando vocês forem assistir esse vídeo novamente, para vocês estudarem. Bem-vindo, Lohan. Vocês vão acompanhar esses detalhes aí. Voltamos aqui para o index. Vamos continuar. Bom, este form será um componente do HTML comum, onde definiríamos o método onSubmit, que inicialmente conterá a função vazia, uma função vazia, um arrow function vazia. Mas, na sequência, desenvolveremos o seu código. Esse form deverá ser importado na linha 5. Dentro desse form, nós teremos um input de texto, linha 16, com as propriedades type e placeholder. Para resolvermos o problema de erro acusado pelo excelente, vamos inserir este componente form em nosso arquivo de estilização. Tá, e eu já fiz isso, né? Então, vamos acompanhar esses detalhes aqui, ó. Vamos lá. A gente começa aqui na linha 5, onde a gente importou, tá vendo? Olha, lá nos styles, a gente já importou o form, porque nós definimos aqui, ó, já mostrei para vocês que a gente criou o form, dando as características dele, né? Margin top, display, flex direction, tá? E estilo linha, né? Então, tudo isso tá comentado, tá, gente? Aqui no nosso CSS. Então, criamos, importamos aqui o nosso formulário. E aqui, na linha 15, a gente começou a definição desse nosso formulário. Um formuláriozinho simples, HTML mesmo. Só que a gente criou uma função chamada onSubmit. E aqui a gente está chamando uma função que corresponde a essas chaves aqui, tá vendo? Só que é uma função vazia. A gente vai, por enquanto, é só interface. Nas próximas aulas a gente vai implementar funcionalidade para isso. Quando o cara clicar aqui, eu vou lá na API do GitHub buscar isso aí. Aí eu criei um input, e a gente colocou esse placeholder, é o que aparece lá dentro, junto à caixinha de texto, né? Então, eu já estou com o código já em execução aqui, né? Vou mostrar para vocês. Esse é o nosso código, tá vendo? Então, ele colocou aqui, ó, esse íconezinho, esse FA GitHub Out, ele já colocou esse íconezinho aqui, ó. Então, eu tenho vários ícones, tá, pessoal? Posso colocar o que eu quiser dentro dessa biblioteca aqui, ó, React Icons. É só colocar o componente que ele já traz o ícone. Tá? Você não precisa desenhar, não precisa botar imagem, nada. Ele já traz automaticamente, tá? Eu coloquei o título e essa caixinha de texto está com esse placeholder aqui, ó, adicionar repositório, como vocês estão vendo aqui. E essa caixinha de texto é um input. Tá? E o submit é esse botãozinho aqui, ó, com esse sinalzinho de mais, tá vendo? Então, aqui, ó, a gente colocou aqui. Ó. Vamos seguir aqui o material, porque eu vou explicar esses detalhes mais para frente. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Acho que eu falo mais sobre isso aqui. Antes de prosseguir, vamos fazer uma pequena alteração na cor de fundo do nosso formulário. Abra o arquivo globals. Então, lá nos estilos globais, né? A gente altera lá o background para fazer uma pequena alteração no nosso formulário. Na propriedade background, tá? Que a gente colocou aqui, ó. Ah, sim, esse WebKit aqui é bem interessante, né? Acho que eu já comentei com vocês sobre esse important. Eu acho que eu comento isso lá no HTML, lá no meu CSS. Isso aqui é para, tipo assim, é tipo uma forçação de barra, entendeu? Eu quero forçar
que o meu background tem aquela característica, porque pode ser que, dependendo do navegador, ele automaticamente mude. Tem umas coisas loucas assim que o navegador faz. Tá? Então, quando a gente usa esse WebKit Font Smoothing, a gente está caracterizando que para forçar aquela característica dele, do meu formulário. Tá? Então, nesse primeiro momento, esse formulário ficou meio feinho, assim, desse jeito aqui. Tá? Agora, prosseguindo, a gente vai criar os detalhes do formulário. A gente vai fazer esse formulário do jeito que está, que eu mostrei para vocês. Agora sim, a gente vai comentar sobre esses, inclusive o submit. Então, todos esses componentes aqui, ó, o submit, você vê que esse submit, esse botãozinho aqui, ó, tá vendo? Ele está com um íconezinho, tá vendo? Lá no centro, esse maisinho, tá vendo? Esse FA+. Esse FA+ aqui é o íconezinho que ele colocou. Aí a gente colocou uma cor para ele, né? Uma corzinha branca, esse íconezinho, e colocamos o tamanho da fonte 14. Tá? Então, a gente fez esse desenho para o nosso botãozinho. E aí aqui a gente criou essa função onSubmit. Você vê que como é fácil, né, gente, programar isso aqui, né? Muito fácil. Você vê que quando você trabalha com HTML, o HTML ele é mais ou menos assim, só que ele não tem esses recursos que a gente tem que chamar função, né, com essas facilidades todas que a gente tem aqui, de integrar o JavaScript. Isso é que é o grande lance dessa biblioteca React. Tá? Exatamente, exatamente. E aí você, por exemplo, eu tô montando um material até mesmo para auxiliar naquelas aulas de Java, porque a gente fala muito sobre, por exemplo, sobre jQuery ou jQuery, né? Que é uma função JavaScript, uma biblioteca muito boa, por sinal, que é muito usada, né? E provavelmente quando chega naquela aula, os alunos não têm muita noção sobre JavaScript, sobre esses detalhes, né? Então, estou preparando um materialzinho de apoio para isso. Mas você vê que aqui não precisa nada disso, ele já tem tudo pronto, ele já traz tudo pronto para ele. Então, exatamente. Então, é legal, sim, a gente aprender uma tecnologia um pouquinho passada, que é aquela que a gente usa de jQuery, até porque oportunidades surgem na nossa vida, né? Mas a tendência agora, cara, é o React. Se você for entrar aí nas vagas disponíveis aí no mercado, cara, tecnologia é essa, o React, React Native, Node, né? Que é o que a gente está mostrando aqui. Essas tecnologias, elas estão saindo, assim, aos pouquinhos do cenário, né? PHP, ninguém investe mais em PHP. É muito usado ainda, mas ninguém investe mais. É uma realidade que a gente tem. Mas que vale a pena estudar sim. Pode ser que surja uma oportunidade, né? Mas a gente tem que também seguir uma linha, né? Porque senão você não acaba não aprendendo nada, não se especializando em nada, né? Vamos lá. Então, aí a gente definiu os estilos desse botão, lá nos styles, tá vendo? Ó, a gente vai criar aqui os estilos desse botão. Então, a gente criou o Submit Button, aqui na linha 18. Submit Button. Aí colocamos a propriedade Disable, poder ficar desabilitado a princípio. A ideia que veremos na prática mais adiante é que quando este botão for clicado e a aplicação fizer a requisição para buscar informações no repositório informado, não poderemos permitir que o usuário clique novamente. Para isso, deixaremos o botão apagado. Motivo de termos definido a propriedade Disable. Definiremos para esse botão um ícone, uma cor branca, como eu já falei, e o tamanho 14 pixels, representado por aquele sinalzinho de mais, que é o FA+, importado lá na linha 3. A gente importou aqui, ó, na linha 3. Aqui o FA+. Então, nós importamos o FA GitHub Out, que é aquela figurinha, né, do GitHub, né, essa figurinha aqui, ó. Figurinha. Esse FA+, representa esse sinalzinho de mais aí que a gente importou. Então, colocamos cada um em seus lugares. Um ficou aqui e o outro ficou dentro do botão. Tá? Beleza. Temos aqui em frente. E aí aqui eu falo sobre os estilos.
a gente definiu. Ah, tá. Aqui, isso aqui, pessoal, não vou entrar em detalhes, isso aqui é um conteúdo lá de CSS, daquela aula daqueles conteúdos de Web Design 1, né? Mas que a gente fala sobre Flexbox, que é um negócio assim muito legal. Vale a pena essa leitura, bem interessante, como é que a gente constrói esses... Como é que a gente trabalha com esses... Não deixa de ser uma receita de bolo, né, pessoal? Mas é bom a gente dar uma lidinha, né? A gente, quando começa a usar isso aqui, é mais um Ctrl+C e Ctrl+V. Você cria uma aplicação, você copia, depois você cola, né? Não precisa ficar inventando a roda, mas é legal entender um pouquinho das propriedades, né? Justify Content, cada uma das características. Lá no meu CSS eu explico. Quando eu defino, eu explico o significado de cada um deles. Tá? Então, é bem legal esse materialzinho aqui. Vocês dediquem um tempinho para vocês estudarem, tá? Dele um pouquinho. Esse filme aí também, o CSS. O CSS, isso é CSS puro. CSS puro. E aqui, e vocês veem que lá naquela aula de React Native, né, que felizmente a gente conseguiu rodar aqui a aplicação da Sandra, a sua máquina está te aguardando aqui, viu, Sandra? Mas é, justamente hoje... A máquina está te aguardando aqui para você ver aquela aplicação. Como eu falei com o senhor, na próxima aula, se Deus quiser, vou estar melhor. Não tem pressa, não. Aí eu já vou meter braço. Não tem pressa, não. Bom, mas aí, tá vendo? Olha, a gente eu defino aqui, para cada um daqueles componentes, são tudo o seguinte, ó, form, container, submit button, cada um esses componentes não chama de tag, porque se fosse tag lá no HTML, isso aqui é componente, tá? E, na verdade, é a mesma coisa, né? Mas aqui o contexto aqui é de componente. E a gente estiliza o nosso componente, tá vendo? Todos eles, né? Legal. E aí, quando a gente roda finalmente a aplicação, faz um yarn start, ela vem essa aplicação bonitinha, como está aqui. Opa, parece que está chegando alguém aí. Deixa eu ver quem está chegando aí. É o Levi. Depois, aproveitando que o Levi está chegando, depois tem a lista de presença, tá? Vocês assinem lá a lista de presença. E aí a gente estiliza o formulário, e aí a aplicação vai ficar muito bonitinha. Você ainda tem que dar uma estilizadinha aqui nesse botão, não foi estilizado ainda, né? Vem a estilização do botão, tá aqui, ó, todas as características dele. Aí, finalmente, sim, aí fica, a aplicação fica com essa carinha legal aqui. Então, a nossa interface é essa. Por enquanto, não está funcionando nada. Por enquanto, você clica aqui, não acontece nada, né? Você digita aqui, também não acontece nada, tá? Mas a gente vai... A ideia é que você digitou aqui, vou colocar aqui, sei lá, Facebook. Clicar aqui, ele vai trazer para mim. React. Ele vai lá no repositório do React e vai trazer para mim. Se eu fosse digitar aqui um repositório meu aqui, ó, esse React Native Build Salon, eu vou digitar aqui. Quando eu clicar aqui, eu vou lá no meu repositório buscar informações que dizem respeito a esse meu repositório. Tá certo? Essa é a ideia dessa aplicação. Então, o GitHub, ele disponibiliza para a gente uma API que seja consumida, para a gente poder consumir. Porque a gente está criando API, a gente aprendeu como fazer uma API, né? Quer dizer, ele tem uma API que ele disponibiliza, ó, acessa a minha API que eu vou te devolver alguma coisa, tá? E aí essa alguma coisa a gente vai pegar e vai mostrar aqui, vai ficar muito legal. É interessante, tá? Bom, é isso. Essa é a ideia da nossa aula de hoje, do material, do nosso conteúdo que a gente tinha que apresentar, em que a gente construiu a interface da nossa página main. Depois da página main, a gente tem também a página de repositórios. Aqui na página main, a gente vai poder elencar aqui os repositórios que a gente vai digitando, tá vendo? Você vai clicando no botãozinho mais, ele vai colocando aqui uma lista de repositórios que você quer verificar.
E a gente vai criar um link para cada um deles. Quando você clicar no link, ele chama a informação do repositório. Essa é a ideia, com informações do repositório. É bem legal. Então, para isso, a gente vai ter também essa nossa página aqui, ó, de repositório. Por enquanto está assim, né? Por enquanto não tem nada, né? Só está aparecendo aqui repositório. Né? Acho que eu até coloquei aqui, ó, repositório. Por enquanto ele não está fazendo nada, ele só está fazendo isso, né? Página main que a gente já utilizou, nós vamos chegar lá. Tudo bem? Então, pessoal, o conteúdo da aula de hoje era esse. Eu vou parar aqui a gravação e eu vou abrir aqui para vocês fazerem aí algumas perguntas, se alguém quiser comentar alguma coisa, tá bom? Mas, para não estender o vídeo, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Então, deixa eu fechar a gravação. E a aula de hoje aí, o conteúdo da aula de hoje era esse, tá bom, pessoal? Valeu.